sincero. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Você terá que vender o seu veículo eletrificado, seja híbrido, plug-in ou não, ou 100% elétrico, antes do prazo, bem antes do que você imagina ou você imaginava, ou até mesmo quem te disse que você poderia ficar aí, muitos e muitos anos. Que história é essa? Que tema tão polêmico é esse que você, se quiser evitar grandes desvalorizações, perdas acumuladas e não ter um mínimo de economia, deveria prestar atenção. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, verifique a sua inscrição e hypem os nossos vídeos, tá? Cheque tudo isso lá para ajudar o canal a crescer. Aqui na descrição e no comentário fixado tem um link para você falar comigo diretamente no WhatsApp, onde eu te ofereço uma consultoria profissional para te ajudar a entrar na eletrificação, mas do jeito certo e fazer uma compra consciente. Para isso, me procura que eu te explico melhor. Muitos comentários que eu leio aqui nos meus vídeos e em outros dão conta de que existe uma ilusão na compra de veículos eletrificados, seja o modelo que for, que é achar que vai ficar um grande período com esses modelos, que é uma ilusão que a pessoa tem de vou ficar com o meu veículo 8 anos, vou ficar com o meu veículo até ele desmanchar, porque até lá eu já terei economizado muito dinheiro. Se fosse tão fácil assim, com certeza as marcas não venderiam carros aqui no Brasil e muito menos para você. A própria indústria automotiva, as marcas agora mais modernas, como as próprias chinesas nativas, elas já sabem que a média de troca, o volume, de mudança de veículos que os consumidores, e aqui no Brasil, ele vai te fazer forçar a trocar o seu modelo na média daquilo que já acontece. Mais ou menos ali entre 3 e 4 anos para os homens que são mais apegados aos veículos, aqui no Brasil, por exemplo, e um pouco menos para as mulheres que gostam de ter produtos mais novos e não têm este apego, principalmente o emocional com carros. E ao entrar com garantias, no caso aqui a BYD, que tem a melhor garantia para o uso particular, e eu vou lembrar vocês, para o uso comercial, eu não recomendo nenhuma dessas marcas, porque as garantias são reduzidas, os limites e as limitações das chamadas peças especiais vão te colocar em risco, vão te dar prejuízo e na hora de uma revenda ninguém vai querer pegar esses veículos, tá? A não ser que você consiga revender para o mesmo fim, aquela pessoa que usa comercial, vende para comercial e assim por diante. Mas mesmo desta forma, os problemas serão visíveis. Agora, ainda é um pouco cedo, já acontecem muitas situações, mas a tendência nos próximos anos, daqui a 1 ano e pouco, 2, é que isso se intensifique e fique bastante preocupante. Mas dentro desta questão da troca, dentro desta possibilidade que as empresas criam uma falsa ilusão, e eu comentei aqui sobre a BYD, que tem a melhor garantia para o uso particular, que é o uso normal, chamado uso normal, aquele que você vai para a escola, volta, faz as suas atividades, vai para o trabalho e volta, é o uso esporádico, o uso corriqueiro de qualquer pessoa, da sua maioria aqui no nosso país. Ela tem hoje, desde 2024 ali, o canal aqui fez muita pressão porque não era assim, Então vamos falar do cenário atual porque ela mudou também essa garantia, que hoje é de 8 anos, sem limite de quilometragem para uso particular na bateria de tração e 6 anos sem limite de quilometragem também para o veículo. Entretanto, para o veículo, eu já mostrei em vários vídeos, existem várias limitações de 3 anos, como caixa, suspensão, multimídia e assim por diante. Porém, com as altas desvalorizações, quedas nos preços, inclusive provocados pelas próprias marcas, BYD, a GWM um pouco menos, mais agressivamente a própria BYD, eu tenho te mostrado isso aqui, você tem que prestar atenção nessa nova estratégia. Por quê? Quando você aposta o seu dinheiro, você pega o seu rico suado dinheiro e coloca nesses modelos, e a grande desvalorização e a queda nos preços provocados pelo alto volume de carros estocados, que é o caso da BYD, ela mesmo vai ter que fazer um desencalhe, uma desova.
porque não dá para ficar com tanto carro estocado. E nós sabemos, e isso já foi divulgado amplamente pelos próprios dirigentes da BYD, do alto volume de veículos ainda que estão nos pátios da marca. Ou seja, se por um lado dar desconto de 50, 60, 70 mil reais em alguns modelos parece bom para os compradores atuais, para aqueles que já compraram para o mercado de usados vira um caos. Por isso que eu sempre te aconselho a esperar os movimentos da empresa que você tem desejo de ter um veículo e acompanhar, e se puder entrar num seminovo, é o melhor dos cenários e deixar de gastar um bom volume de grana. Entretanto, quando você imagina que vai ter lá na frente uma dita economia, acredite, 90% das pessoas não fazem conta, não têm ideia de como fazer esse balanço e não vão ter referências alguma, né? E não vão ter essas referências na ponta do lápis para dizer se economizaram ou não. Na maioria dos casos, todos vão empatar, quiçá, ou ainda, né, terem aí vários prejuízos, né, de várias formas, tanto de manutenção, prejuízos de consumo e os prejuízos na grande desvalorização. Com a chegada de novas empresas, né, aqui, primeiramente, BYD, depois de EWM, e agora com a chegada de GAC, Omoda e Jaeco, e também os veículos da Geely, né, que é dona da Volvo, a chinesa Geely, que agora vem com o EX5, um cenário se avizinha bastante preocupante, que é o que estas empresas não estão a fazer, não fizeram o mesmo ainda, por enquanto, o mesmo movimento que também pressionou a BYD para mudar o quê? Garantias. E é nesse ponto que você vai ter que ficar atento, por quê? Com garantias cada vez mais reduzidas, com itens cada vez mais limitantes, com certeza, se você comprar qualquer um desses modelos, da GAC, da Omoda e Jaeco e também da Geely, você terá que vender o seu veículo ou revender o seu veículo muito antes do prazo que você imaginava. Por quê? Porque se você não fizer isso, você perderá muito dinheiro. E aí, o seu adiantamento de dinheiro, de grana, de investimento, para ter uma chamada economia, se este for um dos teus focos, né? Tem muita gente que fala, não estou preocupado com economia, a minha questão é ter mais uma tela maior, ter aí um carro eletrificado, quero ser o early adopter, quero ser aquele cara que quer porque quer ter o veículo. Mas não é o que os dados mostram, né? Uma grande maioria que compra esses veículos eletrificados quer economia. Portanto, se a maioria funciona e pensa dessa maneira e quer economia, aí é que está o jogo. Com essas garantias reduzidas dessas empresas, eu vou te mostrar aqui, você vai ter que vender esses carros muito mais rápido, porque talvez nem o segundo dono você consiga repassá-lo. E se a grande desvalorização continuar para todos esses modelos, certamente você vai ter um prejuízo lá na frente. Então pensa comigo o seguinte, primeira empresa aqui deste exemplo, Omoda e Jaeco. Como funciona a garantia da Omoda e Jaeco? Garantia completa do veículo, está aqui na tela comigo, de 7 anos, mas não é completa do veículo. Existe um problema aqui no site da Omoda e Jaeco, que é não disponibilizar o manual de garantia de peças, ou seja, todas as marcas possuem limitações para peças. Já vou te mostrar algumas que são absurdas. Então, comprar um veículo de uma marca que não disponibiliza essa informação clara e evidente para o cliente, para fazer o download do manual, para mostrar para as pessoas, para que seja fácil, de fácil acesso, sinceramente não vejo como racional comprar um veículo de uma marca com essas características. Mas vamos lá, 150 mil quilômetros ou 7 anos, beleza? 150 mil quilômetros. E a garantia do outro item principal, garantia da bateria de alta tensão, de 8 anos ou 150 mil quilômetros. Não temos acesso aos dados das peças, mas veja o seguinte, a média do brasileiro é na casa dos 15 mil quilômetros anuais. Em 4 anos, esse veículo estará com 60 mil quilômetros ou mais, aqueles que forem andar um pouco mais, um pouco menos. Mas na média vai ficar por aí, né? E se você quiser ter uma economia, se o seu foco for economia, você vai ter que rodar mais, senão, de qualquer maneira, você vai perder muito dinheiro, não tenha dúvida alguma. E aí, como que você vai vender esse veículo com a metade da garantia,
com a metade da garantia para o próximo cliente. Quanto que você acha que vai perder nisso? É praticamente impossível. E se for revender, o próximo cliente vai ter uma garantia pela metade, porque o tempo, a duração, não serve de absolutamente nada. Por isso a importância de que a quilometragem dessas garantias, desses veículos mais novos, chineses, por exemplo, sejam elevadas. Então, vejo aqui como inviável. Se você comprar hoje um veículo da Omodo e Jaico, você vai ter que vender muito antes do que você pensa para ter, talvez, uma economia mínima. Caso contrário, vai ser prejuízo. Vamos para outro modelo. Aqui é o GAC, o GS4. No GAC GS4 que você está aqui na tela comigo, esse aqui você até tem, né? Lá para você disponibilizar, é disponibilizado no próprio site esse manual de garantia com essas informações que são garantias diferentes, né, para cada modelo. Esse aqui é o híbrido heavy. Um veículo particular, na parte do veículo, são 5 anos apenas ou 150 mil quilômetros. E a bateria de tração, 8 anos ou 150 mil quilômetros. Ou seja, a garantia do carro vai acabar bem antes, embora seja a mesma quilometragem, e a bateria de tração 150 mil quilômetros. Segue o mesmíssimo exemplo. Já pensou? São empresas que não estão estruturadas, não sabemos ainda o plano de negócios, o plano de peças, distribuição e outras questões que quem entrar primeiro vai ter problemas. Isso é fato, não adianta. Se a BYD, GWM e outras passam pelas mesmas situações, por que você acha que essas não vão? Tá? Se o objetivo primário delas é a venda, já que manutenção, pós-venda dá muito prejuízo e demora muito tempo para ter aí um feedback positivo, para ter um payback positivo também por parte dos clientes. Isso é fato. Né? Se olhar aqui a parte comercial, nem se fala, 1 ano ou 100 mil quilômetros. É uma vergonha. Tem que vender bem antes, senão não vai ter um segundo comprador. Fora as peças, né? Que existem várias limitações aí que são absurdas. Na tela comigo, os outros modelos da GAC. Então tem aqui Ion V, Ion Y, que são 100% elétricos. Olha só. Para o veículo, são 8 anos ou 160 mil quilômetros. Aumentou ali, né, um pouco o tempo, mas a quilometragem continua ruim. E a bateria, para o particular, 8 anos ou 200 mil quilômetros. Então segue aqui o mesmo exemplo. O baixo índice de quilometragem para o período básico da garantia não é bom. Sem contar os outros detalhes que existem, né, na parte de limitações de peças especiais. Eu já falei aqui, são terríveis. Na parte comercial, olha só que coisa maluca. Na parte comercial, eles têm um veículo de 1 ano ou 150 mil quilômetros, ou seja, 1 ano depois você se lascou. E na bateria eles colocam 5 anos ou 500 mil quilômetros. Colocam mais autonomia para o uso comercial para os veículos 100% elétricos da GAC do que para o cliente particular. Não é louco? É muito louco. Porém, para o veículo 1 ano. Então, meio que isso aqui não tem a menor função alguma, já que depois de 1 ano você tiver um problema no teto solar, no volante, no banco, na porta, na maquininha do vidro, em todo o carro, você tem 1 ano só. Passou 1 ano, acabou a garantia completa do carro. Você fica com o veículo totalmente inutilizado. Se der problema na central multimídia, acabou. Não adianta ter uma bateria e o carro, né, sem a garantia básica. E por fim aqui os veículos da Geely. Olha só, a bateria de tração principal, ela tem 8 anos para uso particular ou 150 mil quilômetros, ou seja, um ou outro, baixíssimo também. E 1 ano apenas para uso comercial ou 100 mil quilômetros, inviável. E também o motor, né, o motor de acionamento, todos os outros componentes lá, dessa parte que faz o conjunto lá do motor, da bateria de tração e assim por diante. Sistema de alta tensão. 8 anos também, ou 150 mil quilômetros, segue ali o mesmo exemplo anterior da bateria de tração. E já para o veículo, na parte do que eles falam veículo inteiro, mas vejam, aqui pelo menos eles mostram, lá na Omodo e Jaico não mostram, né? Que são as peças e componentes limitantes, que não estão aqui. Então, para o veículo apenas, né, compõe a parte básica, eles dão 6 anos ou também 150 mil quilômetros para uso particular e para uso comercial 1 ano ou 100 mil quilômetros. E agora é que entra o detalhe. Esse aqui é do Geely X5. Garantia limitada, o que ocorreu primeiro? Amortecedor, articulação esférica, cabo, pintura,
vidro, rolamento de suspensão, rolamento de cubo de roda, buzina, regulador de janela, mola gás, disco tambor de freio, interruptor de lâmpada, de ré, unidade multimídia como um todo, câmera, motor do limpador, fechaduras da porta. Lembra que eu falo para vocês, hein? Essas fechaduras ainda vão dar o que falar. E não é à toa que eles colocam limitação na garantia. Motor do limpador, fechamento, todas as lâmpadas, peças de borracha, todos os selos de óleo que contenham o veículo, sensores, atuadores e controladores. 3 anos particular ou apenas 60 mil quilômetros, ou 1 ano comercial e 60 mil quilômetros também. Agora, pensa o seguinte, todos esses itens aqui estarão sem garantia. Como é que você faz para vender um carro e falar para um cliente que vai comprar um carro 100% elétrico, cheio de tecnologia embarcada, e vai falar para ele, queria te vender meu carro pelo valor da FIP, ou um pouco menos, mas não tem mais garantia. Todos esses itens aqui, me fala, como que você venderia esse carro? Tá na cara que se o seu foco for economia, você vai perder. E não é pouco. E a bateria de 12 volts, 1 ano apenas, garantia ou 20 mil quilômetros. Isso aqui é mais ou menos padrão. E um outro ponto que não possuem garantia aqui dos veículos da Geely, neste caso o EX5, que pode ser que esteja estendido para outros modelos, é o lubrificante de consumo regular, graxa, óleo de freio, refrigerante do consumo regular, né? Líquidos que vão ajudar no resfriamento, fluido de lavagem do consumo regular, refrigerante do ar-condicionado de consumo regular, pneus, pastilha de freio, filtro de ar-condicionado, bateria remota, lâmpada, palheta do limpador, fusível e relé, exclui unidade de controle integrada, né, que seria a ECU ali de controle, sem garantia. Então, não contém garantia alguma, todos esses detalhes que eu comentei com você. Ou seja, temos aí vários problemas. A GWM não faz distinção para uso comercial, não, são 200 mil quilômetros, né, para o veículo, para a bateria também, dependente do tempo, então 8 anos para a bateria, 6 para o veículo. E da BYD eu comentei com vocês também, que eu acho que hoje, para dar uma mínima segurança, apesar de todos os problemas, para o uso particular, acho que ela é a melhor. Tenho certeza de todas elas. Então, para você que me acompanhou até aqui, você percebeu que a sua estratégia terá que ser modificada. Se você quiser ter um mínimo de economia, menos perdas, e não ficar num limbo, né, e acreditar numa possível aí economia ou no uso do seu veículo ao longo do tempo, se você deixar para vender esse carro lá na frente, com muitos falam que vão ficar 8 anos com o carro, você vai ter um enorme e gigantesco prejuízo. E aí é aquela coisa, adiantou um dinheiro que podia ter sido investido em outra coisa, comprado um seminovo depois de algum tempo e usado esse dinheiro que você teria deixado de gastar em um outro projeto, em um outro carro ou em qualquer coisa que seja do seu interesse. Quem avisa, amigo é. Hoje foi aqui uma consultoria gratuita, espero que você tenha entendido, e se não entendeu, paciência, nos vemos daqui a algum tempo e com certeza, provavelmente eu te verei no Procon, no Reclame Aqui, sabe lá onde mais. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixem o seu like. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau.